Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu quero começar de uma forma diferente. Eu quero fazer um questionamento para você. E não precisa me responder de imediato. Pode ficar refletindo aí e responda para si mesma depois. Então vamos lá? Qual foi a última vez que você se permitiu sentir desconforto sem tentar fugir dele? Talvez seja uma resposta difícil. Essa pergunta, ela tem uma resposta difícil, ainda mais hoje em dia, né? Que a gente vive numa era que para cada desconforto a gente tem um alívio imediato. Se a gente tá triste, a gente abre o Instagram. Se a gente tá ansiosa, a gente dá uma olhadinha rápida no TikTok. Se a gente tá comendo demais, a gente não se preocupa, porque depois a gente tem um remédio ali que ele emagrece de forma instantânea. Ou até mais, se você tem dinheiro suficiente, você pode passar por um processo cirúrgico e pronto, acabou seus problemas com a gordura. E hoje em dia a gente vem tentado cada vez mais ter esse alívio imediato, essa resposta imediata, essa busca por prazer rápido em tempo real, o tempo todo. Mas vocês já pararam para se questionar que às vezes o desconforto é exatamente do que a gente precisa? Desde a semana passada, quando eu gravei o último episódio, eu já estava em mente em trazer essa temática sobre a internet e a influência que ela tem no nosso modo de viver. E casou muito bem porque nesse curto período eu estava lendo um livro que o nome dele é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. E também, há 2, 3 dias atrás, eu comecei a ler outro livro, um concomitante, que se chama Nação Dopamina, da doutora Anna Lemke. E esses 2 livros, eles vieram a calhar muito bem com a temática que eu queria trazer para vocês. Por quê? Ambos falam da instantaneidade que a gente tem hoje em dia. O livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele vem falando sobre as nossas formas de viver hoje em dia e o nosso imediatismo para tudo. O nosso imediatismo na comunicação, o nosso imediatismo com as pessoas com as quais a gente convive, o nosso imediatismo para ter resultado. E esse livro ele vem trazendo pra gente que a melhor forma de se comunicar com as pessoas é exercendo o hábito de ouvir, que essa é a melhor comunicação. Porque hoje em dia a gente tem muitos livros que nos ensinam como falar em público, como influenciar pessoas, como persuadir. A gente tem várias técnicas, mas isso em um curto período, em um primeiro momento, isso vai servir muito bem, porque você está tentando entreter e em um primeiro momento a pessoa ela não te conhece. Mas em um segundo momento, quando de fato você começa a se expor a certo tipo de situações ou a certo tipo de pessoas com mais frequência e ela de fato começa a te conhecer, fica evidente a lacuna, a falha que tem na sua experiência, na sua vida, nos seus projetos. Então, ele vem trazendo muito isso, né? Que a gente tem que estar baseado nos nossos princípios de vida. E a gente tem que saber quais são esses princípios. E a gente tem que estar o tempo todo se questionando se o que a gente está fazendo está indo de acordo com o que a gente prega, com o que a gente busca e com todo o nosso princípio. E primeiro, gente, antes de tudo, começa com a gente. Começa na nossa casa, começa no nosso interior, para só depois a gente conseguir expandir para os outros. Ah, Anaís, explica melhor. Tá bom, vamos lá. Não adianta eu querer ser uma ótima pessoa, Anaís, ótima profissional, com as minhas pacientes e tudo, mas eu sou uma péssima pessoa em casa. Não adianta, gente. Sabe por quê? Porque num contato inicial, por exemplo, meu com as minhas pacientes, eu posso ser uma pessoa excelente. Mas à medida que elas forem na minha clínica, mais vezes forem me conhecendo, se eu não tiver o meu caráter e os meus princípios e os meus valores bem estabelecidos,
vai ser uma questão de tempo para elas descobrirem quem é a verdadeira Naís. Quem é a verdadeira Naís no dia a dia, tá? Então, isso que esse livro vem trazendo, e ele vem falando que as pessoas que desenvolveram, fizeram grandes feitos na vida, são pessoas que, antes de tudo, elas não se preocupavam em aparecer e nem ser para os outros. Elas se preocupavam em ajudar as pessoas ao seu entorno, ajudar as pessoas ao seu redor. Porque o ter e o parecer só seria uma consequência de todo o trabalho inicial. Isso no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Quando a gente vai para o Nação Dopamina, gente, isso aqui é outra coisa assim que eu praticamente devorei o livro, eu acho que em 2 dias, tá? Já tô terminando esse livro. E ele vem trazendo, gente, a doutora, ela explica isso muito bem, a doutora Ana, porque ela vem trazendo o circuito da dopamina no nosso cérebro. Para quem não sabe, a dopamina é um hormônio que ele te causa uma sensação de prazer e de bem-estar. E a gente tá o tempo todo no nosso dia a dia buscando essa dopamina fácil e rápida. E ela vem explicando justamente isso, que o nosso organismo, quando ele entra em contato com a dopamina, a gente tem uma sensação de bem-estar e a gente tem um efeito também, depois que passa esse efeito inicial, um efeito rebote, que é a sensação de tristeza. E isso explica muita coisa na nossa sociedade, principalmente os casos de ansiedade, depressão, os transtornos mentais que têm sido cada vez mais frequentes nos dias de hoje. E ela vem explicando que essa dopamina a gente procura ela em tudo. A gente tem um certo medo e receio de ficar na mesmice, na inércia, de sentir, de parar e sentir as nossas próprias emoções. E ela vem explicando toda essa questão desse neurotransmissor do prazer, que isso tá ligado tanto em pessoas que têm alguma dependência química ou pessoas que têm costumes, hábitos. O nosso bom e velho hábito de abrir um Instagram logo que acorda e ficar ali zapeando, com uma dopamina fácil e procurando sempre o melhor Reels, o Reels mais engraçado, o Reels que vai te entreter mais. E com isso a gente vai tendo o quê? Uma obesidade mental. Porque a gente quer um conteúdo tão rápido e tão fácil que esses conteúdos, eles não vão te agregar em nada no teu dia a dia. Qual foi o último Reels que você assistiu? Você lembra dele? Você lembra dos últimos Reels que você ficou zapeando no Instagram? Provavelmente não. Vou te dizer que nem eu lembro qual o último Reels. Mas, gente, isso fica na nossa memória, no nosso consciente, e a gente fica cheio de assuntos que não vão te agregar. Então, a gente acaba perdendo a habilidade, né, de tolerar o silêncio, a espera, de refletir sobre a nossa vida, de fazer escolhas conscientes. Eu falei tanto isso no último podcast. Muitas vezes a gente vai fazendo escolhas aleatórias com base no que a gente viu no Instagram, viu no TikTok, viu, sei lá, um grupo do WhatsApp, mas será que isso faz sentido com a pessoa que você é, com a pessoa que você almeja ser, com a pessoa que você busca ser? A gente passa a agir no automático e a gente reage de forma automática a tudo que a gente vê e a gente começa a abrir mão do que realmente importa, né? Que são as pessoas ao nosso redor, aquela conversa sincera no olho a olho, ligar para uma pessoa que a gente gosta, que a gente ama, sentar e ler um livro, assistir um conteúdo legal, um conteúdo que vai te agregar. Mas hoje a gente vive tanto no imediatismo que a gente tem preguiça. Essa é a palavra, a gente tem preguiça para sentar e ver um conteúdo de 2 horas, pra gente sentar e ler algumas páginas de livro. Então a gente tem que começar a se policiar nesse sentido. E uma coisa que também tem nesse livro, Nação Dopamina, que eu amei, que ela explica muito bem a questão de, assim como a gente busca esse ciclo da recompensa, né, que é o estímulo e a recompensa da dopamina, o contrário também acontece. Por quê?
O nosso corpo, ele tem uma habilidade de encontrar conforto no desconforto. E isso, né, é uma palavra mais técnica, mas a gente chama de homeostase, que o nosso corpo, ele sempre se adapta para ele se desenvolver da melhor forma possível. E por isso que a gente tem essa capacidade de se adaptar no desconforto, tá? Então, é por isso que quando a gente sente dor, por exemplo, a atividade física, não sei se você que está me ouvindo corre, mas quando você começa a correr ou faz alguma atividade física como musculação, em um primeiro momento é muito exaustivo, é muito cansativo, mas depois que passa a dor, a gente tem a recompensa, que é o quê? A endorfina, que é um dos neurotransmissores, que é um hormônio também do prazer, e também da dopamina. Então, a gente tem que estar mais consciente e também sentir esses pequenos desconfortos. Ficar parado no dia sem fazer nada, sem ouvir uma música, sem ouvir um podcast, sem ler um livro. Só você e você. Reflita sobre a sua vida, reflita sobre os seus hábitos. Tenha o hábito de sentir as suas emoções. E uma dica que eu tenho amado fazer, além de sentir as nossas emoções, escreva sobre elas. Coloque no papel o que você está sentindo. Eu tenho feito isso na minha vida e tem sido um exercício maravilhoso. E isso tem me dado cada vez mais consciência de quem eu sou, de quem eu quero ser, de onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. E também para olhar ao meu redor, olhar os vínculos, as pessoas, as amizades. Então, que vocês possam refletir sobre isso e não ficar nesse ciclo constante de eu tô parada aqui, vou pegar o celular. Eu não tô fazendo nada, vou olhar o celular. E de forma inconsciente, gente, a partir do momento que vocês tentam fazer isso de forma consciente, vocês vão ver o quão difícil é e o quão já estamos condicionados a buscar essa dopamina rápida, a buscar essa informação mastigada e rápida a todo momento. Então, assim, que vocês possam prestar mais atenção nisso, sabe? E que vocês possam aplicar isso na vida de vocês. Você que tá me ouvindo pode falar: Anaís, mas eu trabalho com isso, não tem como eu deixar. E eu te entendo completamente, porque eu também trabalho com isso. O Instagram, as redes sociais também são uma ferramenta riquíssima de trabalho. Mas você pode mudar algumas coisas no seu dia a dia. Por exemplo, você pode acordar pela manhã e não abrir de cara o celular e ver as notícias do dia. Às vezes tu pode sentir ali a tua manhã, prepara o teu café, toma o teu banho com calma, escolhe um momento do teu dia para tu ter esse momento também de rolar o feed, ver uma notícia ou outra, se inteirar do que está acontecendo e não passar muito tempo ali, tá? E daí você pode também fazer substituições, que também são mecanismos de dopamina, tá, gente? Que fique claro. Você pode substituir, por exemplo, o Instagram por algumas páginas de livro. Você pode substituir por um podcast que você vai estar adquirindo conhecimento, tá? Parece uma tarefa simples, mas de início vai ser um pouco mais difícil. E com o tempo vocês vão conseguir fazer isso com mais facilidade, tá? Nas primeiras semanas talvez seja um pouco mais complicado, mas depois vocês vão se adaptando e vai conseguindo tirar aos poucos isso da vida de vocês. E não tirem totalmente, gente, porque a gente vive na era digital. Se você tirar isso totalmente da sua vida, você vai voltar para uma caverna. E não tem como hoje um ser humano viver sem as redes sociais, tá? Não no meio que a gente vive, não com as tecnologias que a gente tem. Então, eu não tô aqui também dizendo para você não usar e sendo totalmente radical em relação a isso, jamais, tá, gente? Eu reconheço muito a importância das redes sociais e eu trabalho com isso também. Mas essa era a minha mensagem que eu queria passar para vocês hoje. E eu espero de coração que vocês façam isso ou tentem aplicar no dia a dia de vocês como se fosse um caminho de volta para vocês mesmas, tá? Então, se questionem qual desconforto vocês têm evitado no dia a dia de vocês e tentem ficar um pouco no desconforto, tá? Sem fugir dele e tentem entender quais as emoções que surgem quando vocês estão passando por esse desconforto. As pessoas que enfrentam desconforto são mais capacitadas e são mais resilientes também.
Porque, gente, a gente tem uma péssima ideia de achar que é tudo pra ontem. E na verdade as coisas boas, as construções que são relevantes na vida, elas levam tempo. Elas não são da noite pro dia. Então pratiquem o desconforto na vida de vocês. Comece com pequenos desconfortos no seu dia a dia. E com o tempo vocês vão estar conseguindo se analisar mais, se enxergar melhor. E passar por situações que pareciam muito difíceis de forma muito mais leve, tá? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo episódio.